E é muito comum receber no consultório pessoas se queixando de muito cansaço durante o dia. Poxa, mas se a gente parar para pensar, antigamente, né, nossos ancestrais, eles tinham uma vida de incertezas. Eles acordavam e não sabiam se teriam o que comer, se teriam predadores para lidar. E hoje, com essa facilidade de comida, conseguir no supermercado, de das facilidades de proteção que nós temos, por que, que nós nos sentimos mais cansados ultimamente, né? E isso está intimamente relacionado com o ciclo de sono. Apesar de nós não termos tantos trabalhos físicos como antigamente, nós temos muitos trabalhos de decisão, né? E essa decisão, ela vai acumulando essas substâncias que eu mencionei do sono e vai cansando mais o cérebro, especificamente uma região aqui atrás da testa. Essa região do cérebro está relacionada com as decisões. Quanto mais decisões nós tomamos, mais as substâncias vão se acumulando e mais cansado nós sentimos. E essas decisões não envolvem só decisões no trabalho, mas também do dia a dia. Por exemplo, o que eu vou pedir para comer, o que eu vou assistir na Netflix. E a pessoa, até isso vai cansando a pessoa. E quanto mais cansada, o que acontece? A pessoa chega, agora eu preciso relaxar. Ela vai ligar o Netflix, não consegue nem escolher. São tantas opções, ela está tão cansada que ela não consegue escolher. Isso tem a ver muito com o desequilíbrio que a vida moderna tem trazido para o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, nessas 24 horas diárias, elas teriam idealmente que ser divididas em três, sendo que 8 horas para as nossas obrigações e afazeres, 8 horas para o nosso descanso e 8 horas para o nosso lazer. Só que cada vez nós nos impomos as nossas obrigações e afazeres em detrimento do lazer e até mesmo do sono. Isso acaba sendo mal moderno de ter que produzir, de ter que performar bastante, essa exigência social. E as pessoas cansadas até mesmo de escolher o filme que vão assistir na Netflix, elas passam aqui a deixar para depois, a procrastinar. E isso não é patognomônico de TDAH, como muitos pensam. Patognomônico não é um patinho com um chapéu de gnomo. Patognomônico, ele é um termo que nós usamos para falar de algum sintoma que é característico de alguma doença, que não tem dúvidas que é daquela doença. Com o avanço dos conhecimentos médicos, é muito difícil nós encontrarmos um sintoma patognomônico. Então, o cansaço, a procrastinação, a dificuldade de se concentrar nem sempre é TDAH. Pode ser um prejuízo de sono ou outras coisas. E hoje em dia se percebe muitas pessoas usando remédios para dormir, né? Como se o processo de adormecer fosse tal qual um interruptor, que a gente liga a mente e desliga a mente, esquecendo de todo o ritual envolvido. E nem todos os remédios para dormir são tão saudáveis para o sono, e aqui há uma diferença. Dormir é a transição da vigília, que é o estado de acordado, para o sono. E o sono é todo um processo complexo que envolve várias fases, vários estágios. Um sono, para ele ser natural, ele precisa passar por diversos estágios. Sono leve, sono profundo, sono reparador, cada um com sua função. E alguns remédios que fazem dormir podem prejudicar essas fases e prejudicar também o sistema linfático. Esse sistema é um sistema relativamente novo de conhecimento. As primeiras descobertas foram em modelos animais lá pelo ano de 2012. Já se averigou isso em humanos também, que é um sistema responsável pela limpeza do cérebro à noite. Já que durante o dia nós vamos produzindo várias substâncias que vão cansando, esse sistema é o que vai limpando o cérebro à noite. Então ele é muito importante para acontecer, para manter uma saúde mental. Então, se você toma remédio, tem alguma dúvida, é bom consultar o seu médico para para tirar todas essas dúvidas. Os remédios ele tem indicações precisas para dar. Se você tem uma prescrição médica, tá tudo certo, mas não tome o remédio sozinho que pode te fazer mal. E como é que nós adormecemos? Nós passamos por processos chamados de pressão de sono. A pressão de sono é aquela pressão que nós temos para pegar no sono. E várias coisas contribuem. Então, o cansaço do dia a dia vai contribuir, podem haver regulações hormonais para tal. Quando anoitece, nós começamos a produzir uma substância chamada de melatonina. Essa melatonina ela vai se acumulando no organismo
até formar um pico aproximadamente às 11 horas da noite, na maior parte da população. Claro que há variações do normal. E às 11 horas é o primeiro grande pico para nós pegarmos no sono, é a primeira grande pressão de sono que nós temos. Depois disso, outras substâncias vão alterando, como por exemplo o cortisol, que vai diminuindo ao longo da noite, até formar o nadir, que é um ponto mais baixo, lá pelo meio da madrugada, que também dá uma grande pressão do sono. Não é à toa que no meio da madrugada, e lá pelas 11, tem picos de incidência de acidentes de trânsito por motoristas dormirem, porque a pessoa tem tanta pressão do sono que essa pressão ela passa a ser irresistível e a pessoa adormece no volante. Por isso que é arriscado, ou melhor, por isso que há maior risco de se dirigir à noite, por causa da pressão do sono. O sono ele pode ser moldado. O sono ele funciona através de ciclos. De uma maneira mais sucinta, o ciclo ele acontece primeiro com estágios mais leves do sono, depois estágios profundos e até o sono REM, que é o sono reparador, em que as fases cerebrais, né, o funcionamento cerebral, as ondas cerebrais, lembram muito da pessoa acordada. Só que durante o sono REM, que é o sono que nós sonhamos, nós temos um bloqueio muscular bem intenso, fazendo com que nós não hajamos durante o sono. Por isso que as pessoas não saem andando por aí fazendo o que estão sonhando. A maioria delas, porque existem alguns transtornos que assim o fazem. Nessa fase de grande bloqueio muscular é que podem acontecer as apneias do sono, porque como há um maior relaxamento muscular, tem maior dificuldade de nos protegermos contra bloqueios musculares. Se você sente alguma perturbação do sono, sente que ele não está legal, faça uma avaliação médica.